O ministro dos Esportes, Orlando Silva, ressaltava a vitória do PT em vários estados do Nordeste, em várias capitais dos estados nordestinos, mas é vital a vitória da candidata Marta Suplicy no plano político nacional da candidata Marta Suplicy aqui em São Paulo. Então, vou fazer a pergunta para todos os nossos convidados desta noite aqui na Band. Qual é o papel e o que pode se esperar do presidente Lula neste segundo turno nas eleições, não apenas em São Paulo, mas das capitais onde haverá segundo turno, começando pelo ministro Orlando Silva? Veja, eu insisto, os partidos da base, não apenas o PT, conseguiram vitória muito expressiva nas eleições de 2008. E eu acredito que aqui em São Paulo, pelo peso político que tem, o eleitor vai pensar, de um lado, na sua situação, na sua vida, nos serviços que a cidade deve oferecer aos seus cidadãos, mas do outro lado vai pensar também em que papel a cidade pode jogar para afirmar o projeto nacional liderado pelo presidente Lula. Por isso que eu insisto, o lugar comum do segundo turno da eleição é outra disputa, é outro processo, e penso que 2010 vai ser uma variável a ser levada em conta, e o presidente Lula, pelo prestígio que goza, pelo papel que tem no crescimento da economia, na distribuição de renda que o Brasil conquistou, inclusive em São Paulo, será o eleitor fundamental nesse processo. Conosco também o ex-ministro José Dirceu. Muito boa noite. Boa noite. De penteado novo, né? Tá bem, né? José Dirceu. Gostou? O senhor conhece bem o presidente Lula. Ele vai arregaçar as mangas nesse segundo turno aqui em São Paulo? Acredito que sim, mas isso não decide a eleição. É importante, evidente, ter apoio do presidente Lula. Pode ser decisivo num determinado momento. Mas a eleição vai ser decidida no embate, no debate e na disputa entre a ex-prefeita Marta Suplicy e o prefeito Gilberto Kassab, entre os partidos de cada coalizão e a comparação dos dois governos, dos 4 anos de Marta e dos praticamente 4 anos de Gilberto Kassab. Pesa a liderança do governador José Serra? Pesa. Pesa a liderança do presidente Lula? Pesa e muito. Mas não é decisivo. O cidadão, como disse o ministro Orlando Silva, o eleitor, ele vai pesar muitos fatores. E a eleição de São Paulo é a maior eleição e deve ser também a mais politizada. A prefeita Marta Suplicy enfrentou, na verdade, 5 candidatos contra ela no horário de rádio e televisão. Não foi só Gilberto Kassab. Ela tinha 1/3 do tempo e 2/3 contra ela. Agora o tempo é igual. Certo? E eu acredito que a disputa vai se dar no outro patamar. Vai melhorar muito a qualidade do debate, da discussão. O cidadão, o eleitor, vai poder tomar uma decisão dia 26 bem pensada, bem avaliada, né? Dos vários fatores que envolvem uma decisão para escolher o prefeito de São Paulo para os próximos 4 anos. Portanto, eu estou tranquilo com relação a isso. A prefeita Marta tem todas as condições de vencer as eleições na comparação entre os governos. O PT tem força em São Paulo, o PT, o PCdoB, o PSB, os partidos que estão aliados à prefeita, e tem condições de ter sucesso no segundo turno. Primeiro turno, a partir de amanhã, está zerado, né? O resultado do primeiro turno... Mas com essa taxa de avaliação positiva que o presidente Lula tem, que é recorde, ele não é o grande eleitor? Ele é um eleitor importante, mas as eleições municipais têm muitos outros fatores. O PT é um partido forte em várias capitais, em várias cidades. O PT está dando um resultado em cidades médias do país e grandes excepcional. Está ganhando cidades, né? E ganhou praticamente tirando Macapá, que o prefeito já tinha saído do PT, voltado, o João Henrique, praticamente todas as cidades, com exceção de Belo Horizonte, que vai ficar para resolver no segundo turno, que apoia o candidato do PSB. O que é natural também, porque o PSB já nos apoiou lá, nós já apoiamos o PSB. A novidade é o apoio do governador, que não é pouca coisa, Aécio Neves. Então, eu acredito que o peso do presidente é grande, foi grande, mas não é determinante, não é decisivo para decidir uma eleição numa grande cidade como São Paulo. Certo? Não vejo que seja assim. Não foi em Natal, certo? Foi em outras cidades, mas há outros componentes que levaram Walter Pinheiro praticamente empatado com o atual prefeito ao segundo turno em Salvador. O peso do governador Jacques Wagner existiu, do presidente, mas o PT o PT e o PSB e o PCdoB têm 1/3 de voto em Salvador. Já teve no passado e tem força para ter. Tanto é que o Jacques Wagner teve essa votação em Salvador, teve, aliás, uma votação maior em Salvador em 2006.